aí um corpo robótico e acaba por ali. E voltando ao Epstein, quem que tá envolvido atualmente aí, que já tem comprovação? Comprovação. A gente sabe que Donald Trump teve muitas ligações com Epstein. Ele mesmo vai se desviando de todas elas para tentar, no final das contas, driblar tudo isso. Mas, na minha opinião, todos os caras que estavam andando com Epstein têm parte em toda essa podridão que aconteceu. Entendeu? A gente tem o Príncipe Andrew, que a gente falou agora há pouco, várias celebridades. A gente tem Stephen Hawking, que participou, Bill Gates, que estava planejando criar pandemias em 2015 com Epstein. E é curioso que, justamente em 2015, a gente tem um vídeo onde Bill Gates palestrou naquele TED, que é aquele lugar de palestras, né? E ele fala que uma guerra mundial não seria a preocupação do mundo. Seria... E aí ele tira a imagem e coloca a imagem de um vírus, que seria, na verdade, um coronavírus. Uma pandemia nova. Aí ele fala, poxa, esse é o grande mal. Então, ele fala isso antes da pandemia de 2015. Cara. Ele estava falando isso em 2015, ao mesmo tempo que estava planejando com Epstein criação de pandemias, entendeu? Ah, é? E tem isso nos e-mails. Tem o quê? Falando o quê? E-mails do Bill Gates falando pro Epstein que precisavam se reunir para continuar um planejamento de testes de pandemias. E a mulher do Bill Gates separou por causa disso daí, né? Do envolvimento dele com o Epstein, né? Mulher ou homem? Porque tem esse papo também da mulher a ex do Bill Gates? Cara, aí eu vou falar por mim, né? Tá. A minha opinião. Pra mim, a mulher do Bill Gates, ela é um homem biológico. Tá. Ela não é mulher, é um homem. E aí quando a gente volta a entrar nos assuntos do que Bill Gates, Epstein, todos esses caras do sistema político que estão envolvidos com a história dele, fazem adoração a Baal, que é o que a gente citou. O Baphomet é um ser andrógeno, metade homem, metade mulher. As drag queens, que a gente fala, rainhas drag, são, na verdade, adeptas desse culto. Onde mulheres que hoje aparentam ser mulheres, na verdade, são homens. Homens biológicos. Você pode ver, se você olhar para fotos dela hoje, você vê o tamanho do maxilar. Muitas delas você vê o pomo de Adão, ou deles, né? São seres andrógenos, entendeu? E quanto mais velhos eles ficam, mas por enquanto é uma teoria da conspiração, nada foi constatado. Que nem falam da mulher do Obama também. É uma teoria da conspiração. A mulher do Macron. Não tem como a gente constatar, né? Porque só se a gente visse mesmo... ou tivesse arquivos do nascimento, alguma coisa. Que hoje podem ser modificados. A gente tem as drag queens, entre aspas, né? Porque drag queen a gente conhece por outra coisa hoje, mas as rainhas mesmo, a gente tem Michelle Obama, que é apelidada de Big Mike. A gente tem a do Macron, que tá com toda aquela polêmica, porque uma youtuber americana acusou ela de ser homem, né? Pegou fotos de criança, mostrando que ela é um menino biológico. E aí depois ela disse que aquilo eram fotos do irmão dela, mas esse irmão não aparece. Então, aparentemente ela era um homem, que hoje é uma mulher. E por aí vai. Eu desconfio até do próprio Trump, cara. Em relação ao quê? A ele não ser um homem biológico. O Trump? É. Cara, isso eu não tinha escutado. Não tinha escutado ainda. E se a gente puxar por esse assunto, é um negócio que... Mas tem alguma evidência? Alguma coisa que levante essa... São observações anatômicas de todos eles. Por exemplo, eu tenho um canal que eu chamo de canal secreto. Ele é onde eu coloco vídeos privados. Lá eu tenho um vídeo que se chama Invertidos. Tá. Nesse vídeo eu faço estudos anatômicos com imagens e vídeos de várias celebridades. O que seriam invertidos? Por exemplo, são esses seres que se dizem ser de um sexo, são de outro, para serem os dois sexos, para serem andrógenos. Sim. Todos eles cultuam a Baphomet ou a Baal, que são entidades andrógenas também. E eles acreditam que, por serem homens e mulheres no mesmo corpo, eles alcançariam a iluminação, como eu já falei há um tempo atrás aqui. Você olha o andar deles. O homem tem um andar com as pernas levemente mais abertas.
As mulheres andam com os pés mais retos. Então, quando você vê, por exemplo, o Trump caminhando, o Macron caminhando, você vê que eles caminham com as pernas abertas. Eles são invertidos. Se você puxar, porque ninguém fala isso, pois não parecem. Abertos ou fechados eles andam? Eles andam com as pernas abertas. Ou fechadas, desculpa. Fechadas. Você vê, é um negócio tão invertido que a gente confunde. Por quê? O andar do homem deveria ser aberto, mas eles andam com as pernas fechadas. As mulheres deles, a maioria delas marcham quase como que um soldado. Andam com as pernas abertas, entendeu? Com um ângulo entre os pés. Não só isso. A gente vê, por exemplo, Keanu Reeves e Sandra Bullock, que já tiveram um relacionamento. Sandra Bullock, por exemplo, olha o pomo de Adão. Cara, eu nunca tinha que ela tem. isso. Mulher não tem isso, tá? Mulher não tem isso. Olha o maxilar dela. É um negócio impressionante, cara. Quando a gente vê as mulheres que são homens, por exemplo, Keanu Reeves, hoje que ele tá mais velho, você vê como o rosto dele é oval. O crânio ovalado é um crânio feminino. Só que, desde nascença, para essas mulheres biológicas se tornarem homens, é razoavelmente mais fácil, porque elas fazem tratamento com testosterona. Certo. Então elas ficam barbudas, elas engrossam a voz, então elas disfarçam muito melhor. Mas assim, quando vai ficando velha, a gente consegue ver a diferença. E tem rainhas, por exemplo, que, tirando essas que são conhecidas, que a gente consegue ter uma noção completa de que são realmente homens olhando todas as imagens. Entendeu? E aí são várias, cara, são várias. Tipo assim, é um negócio absurdo. Cara. O primeiro passo de todas as pessoas ouvindo essas histórias é a negação. É a negação completa, porque isso vai contra tudo que a gente já foi doutrinado pelo próprio sistema desde que a gente nasceu, entendeu? Então quando você escuta uma história dessa e fala assim, poxa, o Trump pode ser uma mulher biológica, você já fica com o pé atrás e fala, mano, esse cara é louco, velho. Ele é completamente lunático. Mas quando você começa a se apegar aos detalhes, você vê que não é tanta conspiração, não é tanta teoria da conspiração assim. E as pessoas só acreditam quando o próprio sistema mostra pra gente. Porque, por exemplo, o caso Epstein. Se eu falasse pra você, Vilela, Bush, ele sacrificava bebês. Você ia falar, cara, esse cara é um lunático. Agora, vazou os arquivos Epstein, aí o que você faz? Você fala, caramba, meu, não é que era mesmo? Pois é. Então, a gente cai nesse ponto de reflexão aí. Cara, a gente tá falando de várias coisas, assim. O que a gente pode aprofundar, então? A gente tá falando de MKUltra, tá falando do controle mental, né? MKUltra. Outras coisas que a gente já ouviu de experiências psíquicas ou coisas... Você quer falar de uma teoria mais pesada, assim, que é considerada maluca, ou você quer falar de algo mais leve? Vamos começar com mais leve e depois vamos para mais maluca. Quem tá aí vai esperar a mais maluca para o final. Então. Uma das mais malucas que a gente até falou que são esses invertidos, mas a gente tem outra também. O fato de Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, ser ou um ator mascarado ou um robô humanoide. Cara. E isso tudo foi tratado como teoria da conspiração até uns 15 dias atrás. Porque nos arquivos de Epstein, você vê eles conversando e falando que Joe Biden morreu em 2019. O verdadeiro Biden. Quando você olha fotos do antigo Biden, de uns 10 anos atrás, e desse Biden que governou os Estados Unidos há pouco tempo, você vê que eles são completamente diferentes. E existem teorias também de que o próprio Jim Carrey era um dos caras que fazia o papel de Biden quando ele aparecia em público. Ô, louco. São teorias assim. Aí é muito maluca mesmo. Mas se você pegar, se ele conseguir colocar na tela, esse é o Joe Biden novo. Se ele conseguir pegar o Joe Biden antigamente, um antes e depois, a gente vê de uma forma muito clara a diferença. Esse é ele velho. Você quer um mais novo? Esse é o falso Joe Biden. Esse aqui é ele mais novo. Mais novo. Vê se você acha aí, Romeu, por favor. Esse é o Biden falso. A gente tem o Biden verdadeiro que ele praticamente nem chegou a governar os Estados Unidos. Eles puxaram para uma inteligência artificial, que eles estão testando os robôs humanoides, né? Ou puxaram para um ator. A capa da revista The Economist, essa que foi lançada esse ano, né? Todo final de ano
sei se você conhece, Vilela. A revista The Economist, ela é uma das principais revistas no mundo hoje. Ela é um dos principais periódicos que a gente tem. Por quê? Ela é controlada pela família Rothschild. Quando a gente coloca na pirâmide dos caras que governam o mundo mesmo, que praticamente não aparecem, a gente tem 13 famílias. A família que está no topo, governando tudo, são os Rothschild. Eles são os banqueiros. Certo. Eles são os caras que cuidam da grana no mundo. Então, eles são os donos dessa revista hoje. Eles são aqueles que controlam a agenda global. Então, meio que controlam aquilo que vai acontecer no futuro. Por quê? Se eles não controlarem, o mundo sai das mãos deles. Eles precisam que o mundo esteja seguindo uma agenda. Nossa, esse é o Joe Biden mais novo? Cara, esse é o Joe Biden mais novo. Cara, nem parece a mesma pessoa. Você vê? Que doideira. E quando a gente analisa o nariz, os dentes, as orelhas, o rosto em si, por completo, você vê que não é a mesma pessoa. É. Você vê que a gente tem Joe Bidens, né, quando ele estava como presidente dos Estados Unidos, que muitas vezes ele mexia assim na testa, mexia no pescoço e era como se fosse um plástico, uma máscara. Assim. E por que a gente fala disso como um papo comum agora? Porque isso está nos arquivos Epstein, que ele morreu em 2019. E o Trump, quando assumiu a presidência, também confirmou, antes dos arquivos serem liberados, entendeu? Entendi. Negócio, assim, impressionante. Bizarro. Cara. Que pra gente é bizarro hoje, né? Mas agora a gente vendo esses arquivos sendo liberados, acaba saindo do lance de teoria e virando uma realidade. A gente tá vivendo num mundo muito maluco, cara. Você falou da Economist, né? Isso. E as capas da Economist que cara, o pessoal fala que às vezes tem símbolos, tem ícones lá que remetem a alguma coisa maior. Exatamente. Os que controlam a revista The Economist são os Rothschild. Eles controlam a agenda. Todos os anos, eles lançam uma capa principal, que se chama The World Ahead, que é o mundo à frente. É a agenda que vai vir naquele próximo ano ou nos próximos anos futuros. Por exemplo, essa que está aparecendo aí, ela foi a capa que foi lançada no ano 2025, final de 2024, trazendo a agenda de 2025. Todas essas imagens que estão misturadas aí, elas fizeram parte de informações que muitas delas ocorreram depois do lançamento da capa, entendeu? Então a capa foi lançada final de 2024 e até o final de 2025 a gente teve fatos que se comprovaram nessa capa. Por exemplo, abaixo ali de Saturno a gente tem uma cidade que está completamente escurecida. Isso, se a gente colocar como se fosse um relógio contando, sim, a gente começa lá em cima no início de janeiro, aí depois vai fevereiro, março, abril. Horário, Isso, no sentido horário. Logo em janeiro de 2025, há mais de um ano atrás, a gente teve um incêndio lá na Califórnia. Entendeu? Então aquela cidade ali representa Los Angeles, representa a Califórnia, o incêndio onde teve. E por aí vai, cada um dos acontecimentos que foram ocorrendo. Só que tem algo interessante nessa capa. Existe um rosto por trás dela. Um rosto que até então ninguém sabia quem seria. Forma um rosto, tem o nariz, o olho. Você consegue ver? Tem dois olhos ali, né? Tem um olho que é aquele olho que está nas notas de dólar. Certo. Né? Do outro lado, a gente tem um olho radioativo. Embaixo da foto do Trump, a gente tem um nariz. E um pouco mais para baixo, a gente tem uma boca. Esse rosto, ele vai fazer referência... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!